Olá, bom dia meus caros, tudo bem? Hoje a gente vai continuar nossos estudos com uma aula de redação a respeito de contos. Eu gostaria que vocês já pegassem a apostila de língua portuguesa, porque essa aula toma em relação a algumas páginas do material. Então vamos nessa. Coloquei aí as coordenadas de onde a gente está especificamente. A gente está seguindo o capítulo 6, a gente está indo para a página 130. Ainda que esse assunto ele apareça no título das aulas do Poliedro, ele não foi tratado. Então, por isso, eu vou ficar a cargo desse conteúdo. Sobretudo a parte teórica, que ainda não foi contemplada. Então, se organizem por aí, peguem o seu material e já se preparem para a aula. Vamos embora! A princípio, o conto é de difícil definição, porque, na verdade, não há estritamente características ou uma definição fixa do conto. Por definição, nós dizemos que o conto é uma forma narrativa de menor extensão que o romance. A comparação é entre essa. Só que, na verdade, não há um número de páginas específicos que defina o que seja ou não um conto. Então, eu não posso dizer assim, se tiver 60 páginas é um conto. Se tiver até umas 120 páginas é um conto. Ou se tiver 200 é um romance. Na verdade, é um gênero muito volátil, é um gênero que ele não é fixo nesse propósito. Em geral, a gente usa uma convenção do bom senso, que de uma maneira não teórica, ela é um pouco complexa de compreender. Mas ainda assim, há uma série de características que elas nos ajudam a identificar as características de um conto. Uma vez que a gente sabe que o conto ele é uma narrativa de menor extensão, fica mais fácil compreendê-lo, então, como derivado de uma série de características que elas vão girar em torno dessa extensão reduzida. Algumas delas, elas são bem simples, e eu acho que apenas duas necessitam de comentário. Mas que características a gente poderia assinalar de um conto? Ora essa, a concisão, a narrativa não pode se estender muito, a precisão, porque justamente as frases elas têm que serem mais objetivas para elas não ficarem se delongando, a densidade, a unidade de efeito e a impressão total. De todos esses, chama atenção de apenas dois. A carga, obviamente, de explicação. Densidade. O que vem a ser a densidade? Ora essa, uma vez que a narrativa ela não se demora, ela é mais breve, então ela tem que ser condensada, ela tem que ser mais densa. Ou seja, toda aquela carga narrativa de causa e efeito, ela tem que ser desdobrada de uma maneira mais rápida. Isso torna a narrativa mais densa. É diferente de você ler, por exemplo, a saga do Harry Potter em vários livros e ver algumas ações se transformando ao longo do tempo. É diferente de você ver alguns efeitos que ocorrem, por exemplo, em Game of Thrones, que uma ação leva a outra, mas elas têm um tempo muito mais longo para se mostrar ou para de fato se concretizarem seus efeitos. Quando você tem um conto, que é uma narrativa de uma extensão muito breve, todas essas ideias de causa e efeito, de relação narrativa, elas são condensadas, por isso elas são mais densas. A ideia de unidade de efeito e impressão total basicamente deriva do que eu acabei de dizer. Unidade quer dizer um. Então, quer dizer, como você vai ter só um ponto de vista, em geral a narrativa ela acompanha a trajetória de uma personagem, então você vai ter, de fato, apenas uma perspectiva, uma voz, que acompanha, em geral, também uma das personagens. Só para fechar, o que é a ideia de impressão total? Impressão total é quando você tem uma perspectiva do mundo todo, de tudo aquilo que acontece, por uma única voz. Entende? Especificamente, unidade de efeito. É aquilo que acontece a uma das personagens em específico, não a todas. Então, essa ideia de unicidade, de único, é porque torna a narrativa breve mais efetiva ao acompanhar somente uma das personagens. Aqui, ainda algumas características do conto, que na verdade penso que seja de conhecimento de vocês já. Mas a gente sabe então que ainda sob as características de unicidade, de unidade, a gente vai contar em geral com o único conflito, uma única oposição de forças. Que vem ser a oposição de forças? É o conflito da personagem com outras, o conflito da personagem, perdão, consigo mesma, ou o conflito da personagem e algum acontecimento no mundo. Ainda sob a perspectiva de uma narrativa breve, de unicidade,
É claro que a gente vai ter tempo e espaço reduzido, né? Se a narrativa ela contempla poucos aspectos, é mais do que lógico que ela se detenha também no espaço e tempo reduzido. Ou mesmo que o espaço e tempo eles sejam longos, eles são subdivididos na narrativa, eles são montados de maneira que mesmo que o objetivo, a narrativa seja muito grande, ele seja apresentado no final de uma maneira muito mais breve. A respeito da linguagem, essa já pode variar de acordo com a literatura, sobretudo contemporânea, como formal e informal. A gente já sabe, né, a propósito disso, quando você pega textos canônicos mais antigos, eles tendem a conservar uma linguagem mais formal. A partir do modernismo, quando a gente já viu, a linguagem ela passa a ser mais próxima dos leitores. Então, a literatura contemporânea ela tem uma linguagem mais informal e a literatura clássica ela tende a ter uma linguagem mais formal. Então, avancemos. Agora, se vocês quiserem acompanhar o material, a gente está seguindo a ordem. A gente vai tratar da estrutura do conto. Também, muito simples, penso que vocês já tenham trabalhado com a estrutura em algum momento, mas vamos lá. A princípio, você tem uma introdução, que nada mais é do que o estágio inicial das coisas. A introdução, em geral, ela tem a função de apresentar as características da personagem, do lugar que ela se insere. E isso só é modificado a partir do momento que você tem a complicação. Porque a complicação, na verdade, é o problema que surge que faz com que esse estágio inicial apresentado na introdução ele seja modificado. Então, é a complicação que vai, em geral, levar a narrativa para um caminho que, a princípio, ele não parecia previsto. A partir daí, a tensão que você tem a partir da complicação, que algumas pessoas inclusive chamam de nó, ela é crescente. Ela segue até o ponto de alcançar o seu clímax, que aí é o momento máximo de tensão, é o momento que você aguarda a reviravolta. Quando você tem essa reviravolta, aí a narrativa ela começa a se consolidar e, em alguma medida, a voltar para o estágio inicial. Essa volta ao estágio inicial, ou eu estou dizendo aqui estágio inicial seria a mesma situação apresentada no começo, é o que a gente chama de desfecho ou conclusão. É o que vai levar a história, então, a uma resolução. Esse desfecho, então, seria o desenlace do que aconteceu ao longo do texto. Vale lembrar, essas coisas do conto são muito rápidas. Essa estrutura, inclusive, ela pode ser apresentada ao romance, mas a diferença é que no romance, toda essa estrutura ela se demoraria muito mais. Também é possível notar que, pelo caráter condensado do conto, em geral, o final ele é mais importante. Porque acontece alguma coisa, aí você tem o desenvolvimento, você tem o clímax, o desfecho. Então, aquele final ele passa a ser significativo. Quando você lê um romance, o final não é tão importante, é muito mais importante o percurso. O romance ele é muito extenso, então você fica mais atento ao próprio caminho no romance do que exatamente ao final. E é o que ocorre ao contrário no conto. Pois bem, a gente já está fechando esses breves apontamentos e aí a gente vai para a construção dos personagens. Em geral, eles são apontados em dois aspectos, que hoje na literatura contemporânea eles já nem fazem tanto sentido assim. Mas é interessante porque eles cobrem várias obras clássicas, então é importante sabê-lo. Isso. A construção da personagem ela passa por dois aspectos mais ou menos fixos, que é ou uma caracterização física e outra psicológica. Então, o físico, você vai caracterizar os personagens pelo próprio corpo, né? Pela maneira como ela fala, pelas roupas que ela usa. Essa conceituação, hoje em dia, ela é muito complexa, porque há determinados aspectos físicos negativos que eles são apresentados às personagens, que na verdade eles não são muito fidedignos e é uma perspectiva super problemática. Mas enfim, quando a gente imagina um vilão, a gente tende a imaginar uma pessoa não muito bonita, não muito agradável, que não se veste com roupas coloridas, né? A gente tende a pensar numa pessoa carrancuda, uma pessoa que ela é feia, que ela usa roupas pretas, né? Isso, carregadas. Então, quer dizer, o problema é que são uma série de clichês e elas carregam, às vezes, uma série de preconceitos que eles são um tanto quanto complexos. Mas eu coloquei uma descrição para a gente ver esse tipo de descrição. Leio. A pele suave daquela menina era como um pêssego maduro.
colhido da árvore, os olhos negros e redondos faziam par com os longos e encaracolados cabelos, e o sorriso meigo dos lábios carnudos era um convite ao beijo. Ou seja, a parte externa ela é dada, fisicamente você tem uma série de índices, de características que elas vão assinalar para a personagem, inclusive para o seu estado de ânimo. Se vocês notarem esse sorriso meigo, por mais que sorriso seja, né, uma expressão física, ele tem um adjetivo meigo que já vai dar uma característica psicológica, né? Quer dizer, é como se o próprio físico ele revelasse algo do temperamento da personagem. Já os aspectos psicológicos, eles tendem a ser um pouco mais ricos, né? Eles vão mostrar o caráter, o estado de espírito, o comportamento. Ou seja, você deve aprender a maneira como a personagem age muito mais pela sua índole do que pelas suas ações, às vezes. Isso é interessante que torna as narrativas um pouco mais complexas, porque às vezes você tem um narrador não confiável, e aí aquele narrador ele diz uma coisa, mas ele faz outra. Isso depende, então, da apreensão do leitor para entender e sacar que as ações daquela personagem, às vezes, elas não condizem com o que ela diz. Então, assim, o ânimo dela é apreendido de uma maneira mais complexa e menos imediata. Leio para vocês. Era uma bondade de fazer inveja. Os olhos alegres brilhavam como lamparinas em noite sem lua. A voz invadia os ouvidos como canto de flauta. Se pudesse, ficaria ali, prostrada a vida toda, ouvindo os ensinamentos do mestre. Então, olha, aqui você tem uma descrição de uma pessoa pela sua índole, pela sua bondade, isso, e não propriamente pelas suas vestes, porque ela está usando, a maneira como ela sorri. Então, você tem uma descrição que assinala para o estado psicológico das personagens. Por fim, meus caros, eu gostaria que vocês fizessem o exercício 3 da página 131, observando aí esses aspectos que a gente abordou na aula e usando também o próprio material como referência. Enfim, fico à disposição para qualquer dúvida e mantenha os estudos. Um abraço.